Barão da América, direto de Nova York. Bom, Eduardo Barão tá de folga, ele volta à nossa programação amanhã para trazer todos os detalhes direto dos Estados Unidos, mas a gente segue falando do noticiário internacional. A gente falou um pouco mais cedo com o Felipe Kinin sobre a situação envolvendo Ucrânia e Rússia, que também envolve diversos players mundiais. Essa situação é tema agora da nossa conversa com o professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, professor Roberto Ibel. Professor, muito obrigado por atender a Band News FM, para a gente tentar explicar um pouquinho mais sobre essa crise, que é uma crise que envolve diversos fatores, diversos cenários e que também tem uma história muito grande por trás. Boa tarde para você. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. E, de fato, nós temos hoje um novo tensionamento entre Estados Unidos e Rússia, dessa vez no território da Ucrânia. Tivemos 7 anos atrás, quando da Crimeia, da invasão russa à Crimeia, e agora nós temos acompanhado uma movimentação significativa de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e também sinalizações dos Estados Unidos e de outros países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de que darão uma resposta caso a Rússia faça qualquer tipo de invasão ao território ucraniano. Bom, professor, para a gente entender um pouquinho também sobre essa questão envolvendo os dois países que diretamente estão envolvidos, né? A gente está falando de Rússia e de Ucrânia. A Ucrânia com medo de uma invasão russa. Eles têm laços históricos, por conta, claro, da União Soviética, mas é uma rivalidade também histórica. Queria começar justamente por esse ponto. Qual a relação entre os dois países hoje? Bom, as relações entre Rússia e Ucrânia, primeiro a gente tem que olhar numa perspectiva histórica, né? Durante boa parte do século XX, os dois países fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, ou seja, estiveram sob o guarda-chuva do governo soviético central em Moscou, né? Além de relações étnicas, são dois países que possuem relações étnicas, culturais, religiosas, muito próximas. A própria língua ucraniana é muito semelhante à língua russa. E aí nós temos agora um novo ingrediente, que é um ingrediente político, em que o governo da Ucrânia dá sinais de que buscará o acesso à Organização do Tratado do Atlântico Norte e também o acesso à União Europeia, que é o bloco de cooperação do continente europeu, o qual a Rússia não faz parte. E aí nós vemos os Estados Unidos no meio dessa história, né, no sentido de que, numa tentativa de o avanço russo na região, né, diz que vai proteger os interesses políticos, os interesses da democracia. Tivemos um corte aqui na entrevista com o professor de Relações Internacionais da ESPM Sul, professor Roberto Ibel, falando sobre a situação. Está restabelecido? Não, daqui a pouquinho a gente restabelece o contato com o professor, falando um pouquinho sobre essas relações, né, entre Ucrânia e Rússia. São relações muito próximas. O próprio professor citou a questão da Crimeia, um território que fazia parte da Ucrânia, foi anexado pela Rússia. A Rússia, que em realidade ela disse que estava tomando esse tipo de atitude porque considerava que os habitantes da Crimeia eram, na verdade russos, deu cidadania para esses habitantes. Então é uma relação, na verdade, histórica bastante conturbada entre esses dois países e que tem relação, claro, também com toda a influência da ex-União das Repúblicas Soviéticas. A União Soviética, a Rússia, aliás, né, pós-União Soviética, herdou o domínio, digamos, daquela região, um domínio geopolítico e também cultural, e se vê ameaçada com a Ucrânia tentando essa aproximação com o Ocidente, especialmente com a União Europeia. Esse é um tema bastante complexo, bastante histórico. A gente está tentando retomar o contato com o professor para a gente poder continuar aí nessa conversa, mas se você tiver também qualquer tipo de dúvida a respeito disso, até perguntas, pode mandar sua mensagem no 11 999 592 100 para participar também dessa conversa a respeito da situação envolvendo Ucrânia, Rússia, União Europeia, Estados Unidos, com o presidente Joe Biden, que também tem uma situação importante a tentar ser resolvida, né, pós-crise lá no Afeganistão, com a retirada, que para muitos foi
bastante feia, né, do modo que aconteceu, e agora a gente retoma, portanto, o contato com o professor Roberto Ibel. Professor, você falava sobre justamente essas relações entre Ucrânia e Rússia e também os outros países que também agora se inserem nesse contexto. Exatamente, Alessandro. Então, continuando o meu argumento, é importante nós observarmos que esse relacionamento entre os dois países, ele passa por uma história de no mínimo um século, além das relações étnicas e culturais que existem entre Kiev e Moscou. Aí o ponto que nós temos agora é os Estados Unidos como protagonista nessa relação, digamos, conflituosa entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Primeiro, os Estados Unidos têm interesses estratégicos em toda a região do leste europeu, na região do Báltico, em toda a região que dá acesso a hoje uma região onde tem uma produção de gás natural e petróleo muito grande. Então, quando a gente fala de tensionamentos entre Ucrânia, Reino Unido também, Estados Unidos, Rússia, os países da União Europeia, principalmente a Alemanha, para o nosso ouvinte entender, nós estamos falando de questões estratégicas e questões econômicas, muito mais do que uma pura geopolítica, de um conflito ou uma provável guerra. Nós estamos vendo interesses econômicos e comerciais por trás desse discurso e dessa narrativa de um conflito que pode sim gerar, talvez mais adiante, uma guerra naquela região. Bom, a gente teve a OTAN mobilizando equipamentos militares para a região ali da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, mas me parece, professor, que o que tem acontecido também é o presidente Vladimir Putin puxando a corda, vendo até onde ela pode esticar. Com essa questão da dependência da União Europeia do gás russo e até mesmo com Joe Biden nos Estados Unidos, que ainda precisa engrenar, né? Ele está com problema na aprovação nos Estados Unidos, com a questão que aconteceu recentemente no Afeganistão, e sem Angela Merkel agora no governo da Alemanha. Seria uma oportunidade para Vladimir Putin fazer o que faz, tentar esticar essa corda o máximo possível, mesmo em meio às negociações? Exatamente, Alessandro. Por quê? Nós vemos hoje, como você bem colocou, o governo Biden completou na última sexta-feira 1 ano de governo, em que ele tenta recuperar a imagem internacional dos Estados Unidos, né? Depois de 4 anos de uma política externa mais isolacionista, se a gente pode chamar assim, do governo Trump, ele busca retomar a projeção e a presença dos Estados Unidos no sistema internacional, no mundo. Ou seja, ele aumenta as tensões com a China, aumenta as tensões com a Rússia, né? Tenta trazer um novo protagonismo dos Estados Unidos em regiões como a América Latina, como o Oriente Médio, né? Então faz parte também da política externa norte-americana a criação dessas tensões. Por outro lado, nós temos o governo de Putin, que já está entrando aí na sua 3ª década, quase 30 anos no poder, e que ele tenta, de alguma maneira ou outra, se permanecer no poder. Ele sabe, Putin, que ele não vai continuar por mais muitos anos no governo russo. Então é uma forma também de manter ainda a sua hegemonia naquela região. Mas a gente sabe que os interesses econômicos estão por trás. E aí entra esse terceiro ator, como eu mencionei anteriormente, que é a União Europeia, né, que hoje ela enfrenta, de certa medida, um vazio de poder. Angela Merkel deixou o governo depois de 16 anos. A França terá eleições agora em abril, numa disputa que se apresenta muito forte entre o atual presidente Emmanuel Macron e a extrema-direita, que tem um discurso totalmente anti-europeu. Então a União Europeia também busca resgatar a sua identidade. Então, o ouvinte que está nos escutando agora, eu diria que essa questão da Ucrânia, ela pode parecer muito regionalizada, quando na realidade nós estamos vendo uma disputa de projeção internacional de poder, que também é a imagem do governo Biden nos Estados Unidos, Putin no final do seu legado na Rússia, a União Europeia buscando essa redistribuição de poder, uma nova liderança regional, e aí eu traria também um outro ingrediente, digamos assim, a China, o Irã e a Turquia, que também estão interessados neste conflito que se desenha na Ucrânia. Bom, professor, uma das principais dúvidas, praticamente do mundo todo hoje, é se de fato pode acontecer um avanço, né, uma escalada nessas tensões e de fato a gente ter uma guerra. Inclusive muitos ouvintes perguntam, nossa, será que vai acontecer uma guerra ali na região? Porque tudo o que ninguém quer nesse momento de pandemia, de crise econômica ainda do mundo tentando sair dessa situação é uma guerra. O senhor acredita que as negociações elas vão conseguir de fato chegar a um consenso ou que realmente é possível ter uma guerra? E podendo ter um conflito, o senhor mesmo citou a situação da Crimeia.
não seria muito mais plausível acontecer o que ocorreu anteriormente, ou seja, a Rússia simplesmente anexar uma parte que já está em disputa, com praticamente uma guerra civil dentro da Ucrânia, e a gente não tem uma guerra como a gente tem no imaginário, né, coisa da Primeira, Segunda Guerra Mundial? Exatamente, Alessandro. Até para acalmar os ouvintes, eu descarto a possibilidade de uma guerra em conflito, em proporções de nível internacional, como a gente tem visto, né, no passado, naqueles moldes tradicionais, né, bombas, enfim. O que eu vejo, sim, é o aumento das tensões internas na região de fronteira da Ucrânia com a Rússia, principalmente em duas cidades, Donetsk, que era a sede, aquele clube de futebol que todo mundo conhece, Shakhtar Donetsk, e também Lugansk, que autoproclamaram como estados independentes, como a Crimeia teve em 2014, mas que a Rússia não reconhece imediatamente. Eu faço uma comparação, Alessandro, de mais ouvintes, com relação ao que a gente vê hoje em outros estados que são independentes, né, mas não têm reconhecimento internacional, como a Ossétia do Sul, como a Transnistria, como a Abkhazia, que até possuem um auxílio russo, mas que não são reconhecidos formalmente pela Rússia, justamente para evitar conflitos maiores. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver é uma escalada dessas tensões, um aumento desse conflito, como você bem colocou, que é uma guerra civil, que a gente vê hoje na fronteira da Ucrânia com a Rússia, do lado ucraniano, evidentemente, é uma situação de guerra civil, mas eu não consigo enxergar, neste momento, uma guerra de proporções bélicas internacional. Sim, podemos ver um aumento das tensões, podemos ver também uma guerra de narrativas, a gente chama isso em relações internacionais de infoguerra, né? Guerra de informações, a Rússia afirmando que está sendo ameaçada, os Estados Unidos dizendo que está garantindo a soberania da Ucrânia, a União Europeia dizendo que está garantindo a integridade europeia, e um terceiro elemento que a gente pode ver de fato, sim, o aumento de tensões comerciais entre os dois lados. Mas, de novo, pontuando, a Rússia hoje é o grande fornecedor de gás natural para o continente europeu, para a União Europeia. E agora nós estamos vivendo no hemisfério norte o inverno, em que se demanda muito essa commodity para o aquecimento, enfim, para o próprio funcionamento da economia dos países europeus. Então a gente pode ver uma escalada dessas tensões, mas eu não enxergo um conflito tradicional, por exemplo, como no período da Guerra Fria, que encerrou ou adormeceu no início dos anos 90. Bom, e é claro que a gente vai seguir de olho nessa situação, repercutindo tudo o que acontece na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Professor de Relações Internacionais da SPM Sul, professor Roberto Ibel, participando ao vivo da nossa programação aqui na Band News FM. Professor, muito obrigado e até um próximo contato. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.